Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, desde o seu início, a libertação do povo de Israel do Egito, Deus conduzindo esse povo pelo deserto, levando esse povo até a terra de Canaã. E lá no deserto, então Deus orientou Moisés sobre a construção de um tabernáculo, ou seja, a casa de Deus, né, onde Deus habitaria no meio do seu povo. No meio do deserto, essa construção deveria ser feita em todos os seus detalhes. Deus disse a Moisés os detalhes, como deveria ser construído esse tabernáculo no deserto, como ele deveria ser montado e como deveria acontecer a adoração a Deus nesse tabernáculo. Então, aqui nós temos a porta de entrada, aqui nós temos o pátio, onde tinha o altar do sacrifício, a bacia, né, onde os sacerdotes se lavavam. Nessa primeira parte nós temos o santo lugar, né, e lá atrás o santíssimo lugar, o santo do santo, que somente o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava para oferecer sacrifícios a Deus. Então todo o sacrifício dos animais acontecia nesse pátio aqui, na parte de dentro. Então esse era o tabernáculo que foi montado no deserto. Esse tabernáculo aqui também é uma maquete, tá? Ele pertence à ação bíblica já há muitos anos, então, e ele tem também as peças que foram feitas na Suíça, tudo, tem, depois vocês podem vir aqui na frente, olhar, temos aqui as 4 cortinas que cobriam o santo lugar e o santíssimo lugar, né? Então aqui tinha a arca da aliança, o candelabro, a mesa da propiciação, tudo aqui dentro, né? E o sacrifício acontecia tudo aqui fora, né? Então nós temos essa maquete da ação bíblica, que eu fiz questão de trazer, montar aqui, e ela vai ficar montada até nós terminarmos o estudo do tabernáculo. Nós estamos olhando para cada um desses detalhes do tabernáculo que aponta para Jesus Cristo, né? Então nós temos estudando então o tabernáculo. Nessa figura a gente vê, né, o sacerdote. Na próxima semana eu quero trazer também os bonequinhos, né? E tem um sacerdote, onde acontecia o sacrifício, tudo certinho, ali no pátio, dentro do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar de encontro entre Deus e os israelitas. Deus veio habitar no meio do seu povo. Deus fez questão de habitar no meio do seu povo, estar próximo do seu povo. E quando nós falamos de Jesus Cristo, Ele veio habitar. Jesus Cristo é o lugar de encontro entre Deus e o homem. E João capítulo 1 fala que Jesus veio, e a palavra que é usada ali em João é tabernaculou, ou seja, Jesus veio habitar no nosso meio. Hoje nós não temos mais o tabernáculo, não se oferece mais sacrifício no tabernáculo. Isso acontecia no Antigo Testamento. Por que isso não acontece mais? Porque hoje Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro sacrifício. Ele já morreu numa cruz, Ele já pagou o preço, e através de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. No Antigo Testamento não, né? O israelita, esse era o meio do israelita chegar até a presença de Deus, do Deus santo, santo, santo. E sabe o que era lindo também no tabernáculo? Durante o dia havia uma nuvem, uma coluna em cima do santo do santo, onde o santíssimo lugar, onde apenas entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então nesse local aqui havia uma coluna uma nuvem que simbolizava
a presença de Deus. E à noite era uma coluna de fogo. Imagina isso no deserto, né? Essa imagem, durante o dia, a nuvem, uma coluna, e durante a noite, uma coluna de fogo. Ninguém entrava no Santo do Santo, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. No Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Né? Então, Deus veio habitar no meio do seu povo, e todo o povo de Israel estava espalhado em volta do tabernáculo. Todas as tendas dos israelitas estavam espalhadas no deserto, em volta dessa habitação que era o tabernáculo. E quando o povo se movia? Quando essa coluna de fogo ou de nuvem, ela se movia, então os sacerdotes, aqueles que foram designados, eles desmontavam todo o tabernáculo de maneira organizada, tá? Tudo bem organizado, quem deveria carregar o quê, levar o quê, desmontar o quê, e aí, por onde a coluna conduzia e onde a coluna parava, eles montavam novamente todo o tabernáculo, e ficava ali até quando Deus determinasse que eles pudessem sair. E o povo de Israel, cerca de 2 milhões de pessoas, em volta deste tabernáculo no Antigo Testamento. Era algo incrível. E a palavra de Deus fala que todo israelita, lembre-se, todo o povo de Israel, como todos nós, somos pecadores. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva. E quando um israelita, ele falhava, ele pecava contra Deus, o que ele deveria fazer? Ele deveria pegar um cordeiro, né? E ele, vamos imaginar que a sua tenda está aqui. Ele tinha que andar em volta no meio das outras tendas, e o único lugar que ele poderia entrar era através dessa porta. Ele não poderia entrar por baixo, ele não poderia pular, ele tinha que entrar pela porta, com essas 4 cores. E aqui dentro, no pátio, então ele trazia o seu cordeiro, entregava o cordeiro ao sacerdote, que fazia o sacrifício desse cordeiro. Então, o pecado desse homem era perdoado por Deus. Então, imagina, você fez algo de errado. Imagina você carregar o cordeiro e todo mundo olhando, né, sabendo que você fez alguma coisa de errado, né, mas você, ao chegar aqui, triste, você entrava aqui, o sacrifício acontecia e você saía daqui justificado, perdoado do seu pecado, em paz com Deus pelo seu pecado cometido. Então essa figura do tabernáculo no Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre as cores dessa porta. São 4 cores, né? E o que significa ela, né? Para nós, e fazendo um paralelo com Jesus Cristo, né? Então nós vamos falar dessas cores dessa porta. Mas antes eu quero ler o texto. Está lá em Êxodo 27, 16 a 19, que diz assim: na entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento. Então, essa porta aqui, ela tinha 9 metros de comprimento. Só para vocês terem uma ideia, dessa parede a essa parede. Esse era o tamanho da porta. 9 metros de comprimento. Tá? Então, 9 metros de comprimento, de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo, vermelho e obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras e ganchos de prata e bases de bronze. Isso nós falamos domingo passado. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e do pátio, serão feitos
de bronze. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do tabernáculo no Antigo Testamento, tá? Ele tinha 22,5. Então vamos imaginar 2 terrenos desse da igreja. Pega o terreno da vizinha aqui da igreja, do lado. Então ele tinha esse tamanho. E ele tinha 45 metros de comprimento. Então basicamente quase num quarteirão lá atrás, até a entrada da igreja. Então não era uma construção pequena, era uma construção grande, de 22 metros, né, por 45. Essa cortina aqui, ela tinha 2,5 metros de altura, ou seja, ninguém conseguia enxergar o que estava do lado de dentro. A porta, ela tinha 9 metros de comprimento, essa porta de entrada. Então era uma construção grande. E eu disse no início, tudo o que foi, tudo aquilo que foi construído, o tabernáculo, foi doação voluntária do povo de Deus. Cada detalhe. E todos os detalhes da construção, Deus capacitou pessoas que prepararam, que costuraram, que teceram, que trabalharam com ouro, com prata, com bronze, e prepararam toda essa construção exatamente como Deus havia falado. E lembre-se, meus queridos, nós estamos falando disso lá no deserto, num lugar que não tem muitos recursos, o quê? Como nós, nos nossos dias, você tem tantos recursos. Nós estamos falando de um deserto, há cerca de 3.500, 4.000 anos atrás, e toda essa construção foi preparada, foi construída como habitação, como casa de Deus. Algumas coisas importantes. A cortina de entrada ao pátio era de 4 cores: azul, púrpura, carmesim e branco. Então, eram as 4 cores desta porta de entrada. A porta do átrio, com sua cortina, era fundamental e imprescindível no processo de perdão dos pecados dos israelitas arrependidos e de sua adoração a Deus. Ninguém será perdoado e nem sua comunhão com Deus será restabelecida se não entrasse por essa porta. O único meio para que o israelita que pecou contra Deus fosse perdoado, ele tinha que entrar por essa porta. Essa porta de 9 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Essa porta colorida, que chamava atenção, né? Ele não podia pular, ele não podia entrar por baixo, né? Ele tinha que entrar pela porta. Era o único meio dele oferecer o seu sacrifício a Deus e ser perdoado por Deus, né? Ela era a única entrada que existia no átrio. Estava virada para o nascente do sol, ou seja, para o leste. Ou seja, você não poderia construir o tabernáculo de qualquer jeito no deserto, em qualquer posição. Não, ela tinha que ter a porta virada para o leste, para o nascente do sol. Então, toda vez que eles desmontavam, iam montar no outro lugar, eles tinham que olhar a posição do sol e construir o tabernáculo exatamente com a porta direcionada para o leste, para o nascente do sol. E isso tem um significado. Não era de qualquer jeito, tinha um significado importante. Isso era significativo, pois espiritualmente o israelita arrependido dos seus pecados tinha o caminho iluminado para ele chegar à porta. Todos viam ele caminhando em direção e levando o animal para o sacrifício. Pensando na exposição do pecador, pense em você. Pense em cada um de nós. Por alguma coisa que eu fiz de errado, uma mentira que eu contei, como eu maltratei minha esposa, falei uma coisa dura que machucou ela, uma briga que eu tive com meu vizinho. Então, eu tinha que pegar
o sacrifício e levar, e tinha que entrar por aquela porta, porque era o único meio dele ter o perdão dos seus pecados. E, pensando na exposição do pecador, era difícil fazer tal caminhada. Entretanto, para fazê-la, era necessário coragem e humildade. Até para as pessoas nos nossos dias entregarem sua vida a Jesus Cristo, ele precisa de coragem, ele precisa de humildade. As pessoas pensam que é uma religião que vai transformar a sua vida através dos seus rituais. Não, nenhum ritual praticado por mim ou por você na face da terra é suficiente para perdoar os nossos pecados. O único meio para que os meus e os seus pecados sejam perdoados é através do arrependimento, é através do reconhecimento que eu pequei contra Deus, que é santo, santo, santo. E através de Jesus Cristo eu sou perdoado. Assim que o israelita entrava no átrio, ele ia diretamente até o altar dos sacrifícios, onde sua situação com Deus seria resolvida. A porta do átrio era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então, a porta está apontando também para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando esteve na terra, uma das declarações que ele fez foi o que lá em João capítulo 10, versículo 9? Eu sou a porta. Quem quiser ser salvo tem que entrar por mim. Nunca nas Escrituras está escrito, para você ser salvo, você tem que entrar pela porta da igreja. Não. Jesus Cristo está dizendo, eu sou a porta da salvação. Então, isso é tão lindo. Olha só o que é dito. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. A quem se referia esse sol nascente? A Jesus Cristo. Para onde estava apontada a porta? Para o sol, que iluminava o caminho, para que o israelita entrasse pela porta e oferecesse seu sacrifício. Jesus Cristo, ele é o sol nascente da justiça. Ele é aquele que aponta o caminho, ele é a porta da salvação. Então o único meio para que eu e você sejamos perdoados e justificados por Deus é entrando pela porta da salvação, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 2, 8, 9, ele fala, porque pela graça sois salvos. A salvação é um presente da graça de Deus, por meio da fé. E isso não vem de vós, não é você que produz fé. É um presente que vem de Deus para nós. É dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém será salvo pelas obras que pratica, ou por sua religiosidade. O único meio de salvação para que eu e você sejamos libertos do inferno, da condenação eterna, e tenhamos vida eterna com Deus, é através de Jesus Cristo. Não existe outro meio. Se você não entrar pela porta, você não será justificado, você não será perdoado por Deus. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, somente Jesus Cristo é capaz de nos perdoar. Outra coisa interessante, as 4 colunas e suas 4 bases sustentavam a porta principal do pátio. Lembra que eu falei semana passada? Como que essas colunas eram sustentadas num deserto? Num terreno instável, como areia. Né? Essas bases dessas colunas eram de bronze. Ou seja, que dava sustentação, depois tinha amarração. Mas o que sustentava essas colunas era a sua base firme de bronze.
E nós vimos semana passada que essa base firme sobre a qual nós construímos a nossa vida, sobre a qual a igreja de Jesus Cristo é construída, é sobre a base que é Jesus Cristo. Porque quando você constrói uma casa sobre uma base instável, essa casa tem uma chance gigantesca de vir a ruir. Então, toda a construção ela tem que estar bem alicerçada. Eu lembro exatamente como se fosse hoje, quando nós começamos a cavar o alicerce desse salão aqui. Nós não vemos, mas há 57 buracos, de 6 metros de profundidade, que foram cheias de concreto, 6 metros. Eu poderia perguntar para o engenheiro, doutor Vital, para que 6 metros? Vamos diminuir isso aí, 3 metros tá bom. Né? Vai sustentar. Não. A metragem para sustentar isso aqui é 6 metros, 57 brocas. E os irmãos que trabalharam voluntário aqui, o José, o Antônio e tantos outros, né, nós cavamos esses 57 buracos, um por um, 6 metros. Depois foi encheram de concreto. Foi um dinheirinho que a irmã Luli guardou durante anos, fazendo seus panos de prato, vendendo, e ela foi guardando. Quando eu cheguei aqui, ela falou, tem um dinheirinho guardado na conta, né? Era 10 mil reais na época, foi o dinheiro do alicerce, só do alicerce, mas é o que sustenta toda essa construção. O que sustentava essas colunas era essa base de bronze, né, que sustentava essas colunas. Então isso é tão importante. E olha que interessante, essas 4 colunas também faz uma referência aos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os evangelhos, eles narram toda a revelação da pessoa de Cristo. Olha que interessante, a cortina de entrada do pátio era de 4 cores: azul, púrpura, carmesim e branco. Eram essas 4 cores. E o que tem isso a ver com os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem tudo a ver. Sabe por quê? Olha que interessante. O azul, ele lembra o quê? O céu. Jesus veio e foi para o céu. E isso nos fala do evangelho de João. O evangelho de João nos fala dessa cor azul, né? Como Deus, o soberano. A cor púrpura, né? Nos fala do livro de Mateus, mostra o Salvador como sendo rei. Então, o evangelho de Mateus vai narrar a história de Jesus como rei. É a cor púrpura, né? Outra coisa interessante, o carmesim lembra a humilhação e sofrimento. E qual é o evangelho que fala da humilhação e do sofrimento de Jesus? Marcos, né? Jesus foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Jesus não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? E nós temos também o branco, lembra da justiça. Jesus é justo e perfeito. Essas 4 cores, que tem a ver com os 4 evangelhos. E cada um dos evangelhos fala de uma cor. Jesus como rei, Jesus como servo sofredor, né? Jesus como justo, né? E Jesus que veio e foi para o céu. Então isso é lindo, né? O Senhor, então o fato de serem 4 colunas e a cortina com 4 cores, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido e azul, tem com certeza um sentido simbólico, né? De cada um dos evangelhos, apontando também para Jesus Cristo. Olha que interessante o que diz Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação
em nenhum outro. Não existem caminhos alternativos. A palavra de Deus fala que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. A única maneira do israelita ser perdoado do pecado que ele cometeu, ele tinha que entrar pela porta. Por mais difícil que seja, por mais vergonhoso que seja, ele tinha que entrar. Ele entrava ali talvez com o seu coração pesado, com a consciência pesada por aquilo de errado que ele fez. Mas quando ele entrava ali, ele oferecia o seu sacrifício a Deus. Quem morria? O cordeiro que morria. O seu sangue que era derramado ali no altar do sacrifício, a sua carne que era queimada. Então era um simbolismo de que os seus pecados foram perdoados. E aquele homem saía dali justificado, perdoado, com a sua consciência aliviada. Sabe, queridos, a coisa mais terrível de um ser humano é dormir com a sua consciência pesada pelas coisas de errado que ele tem feito. Isso é a coisa mais terrível. O travesseiro parece que se torna uma pedra. Tira o sono, tira a paz, tira a alegria. E a única maneira de você ter paz, a verdadeira paz, é através do perdão dos pecados, através de Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos trazer mais uma ovelhinha aqui, né, e o pastor sacrificar essa ovelhinha. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro que deu a sua vida. O seu sangue foi derramado na cruz. E aquele que crê em Jesus, pede perdão dos seus pecados, ele é justificado, perdoado por Deus, né? Então não há salvação. Olha só o que o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, verso 13 fala. Mas a todos, quantos o receberam quem? É Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meu querido, eu cresci ouvindo que todo mundo é filho de Deus. E essa foi uma mentira que eu acreditei, que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Filho de Deus, segundo João capítulo 1, é aqueles que creem. Ou seja, aquele que crê em Jesus se torna o quê? Filho de Deus. Quem não creu, quem não recebeu Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador e Senhor, não é filho. É apenas criatura de Deus. Filho é aquele que nasce na família de Deus, é aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E o que é interessante nós olharmos, pensarmos nessa porta, que a salvação, ela é substitutiva, ou seja, Jesus morre em lugar do pecador. Nenhum judeu podia entrar no átrio sem trazer um substituto. Ninguém podia entrar por aquela porta de mãos vazias. Ele tinha que ter na sua mão o quê? Um cordeiro. Ninguém entrava lá por um acaso. Me deu vontade de entrar, de mãos vazias, não. Ele tinha que entrar carregando um cordeiro, ou seja, o seu substituto, alguém que iria pagar pelo seu pecado, tá? Então, nenhum judeu podia entrar no átrio sem trazer um substituto. Isso significa levar um animal pronto para morrer por ele. O israelita na presença do sacerdote confessava seus pecados com as mãos na cabeça do animal, que em seguida era morto e queimado no altar. Então, o israelita, ele estendia a sua mão sobre a cabeça do animal e ele dizia: Deus, eu adulterei. Deus, eu
menti, Deus, eu roubei, Deus, eu maltratei minha esposa, Deus, ele tinha que estender a sua mão e falar porque ele estava ali, oferecendo aquele sacrifício a Deus. Então, através desse ato de confissão, aquele animal então era morto e queimado no altar. O animal simbolicamente levava sobre si os pecados daquele que confessava e morria em seu lugar após aquele julgamento. As cinzas desse animal queimado, morto, sabe o que era feito? Era levada e espalhada no deserto. Imagina o tanto de cinza, gente. Quantos sacrifícios acontecia por dia? Não sei. Eram 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas entravam por aquela porta todos os dias? E quantos também não entravam por causa do seu orgulho, do coração duro. Ah, não, que humilhação é essa? Eu vou ter que pegar um animal, entrar lá. Com certeza havia os de coração duro, como hoje também há os de coração duro, que não aceitam, que não reconhecem seus pecados, não entregam sua vida a Jesus. Eles acham que pelos seus atos bondosos, automaticamente eles vão entrar no céu. Ou eles acreditam que existe um purgatório que vai purificar os seus pecados. Ou eles acreditam numa grande balança. Se eu fizer mais coisa boa do que coisa ruim ao longo da minha vida, eu vou para o céu, né? Então eles acreditam numa grande balança. Não existe uma grande balança. Porque a palavra de Deus fala que se eu cometer um só pecado, um ato pecaminoso, eu já estou o quê? Condenado. Um ato. E quantos de nós já cometeu muito mais do que um ato pecaminoso? Um mau pensamento, enfim, por aí vai. Então, quantos sacrifícios? E a cinza desse animal, né, era pego e um dos sacerdotes levava e jogava no deserto, na areia do deserto. Tá? Também tinha esse simbolismo, as cinzas eram espalhadas no deserto. Dessa maneira, o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. O Senhor Jesus é a porta, como também um substituto. Ele tomou o lugar dos pecadores na cruz, levando sobre si os seus pecados. E nele foram aperfeiçoados. A salvação depende única e exclusivamente dele, de Jesus. O profeta Isaías diz: ele foi desprezado e mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se hoje eu tenho paz, se hoje você tem paz com Deus, não é porque eu e você somos bons. Nós somos pecadores miseráveis. É por causa de Jesus Cristo. É por causa de Jesus. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, né? Então não era possível o pecador tentar aperfeiçoar-se a si mesmo. Ele tinha que entrar pela porta e submeter-se à vontade do plano de Deus. Assim era necessário ir como estava e depositar toda a confiança no que foi feito. Agora, mais do que nunca, é fundamental que o pecador reconheça que é perdido e aceite de maneira total e incondicional a obra de Jesus Cristo, né? O apóstolo Pedro fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é o Cordeiro de Deus. A salvação, ela tem um valor inestimável. Qual o preço da salvação? Quanto custa a nossa salvação?
Seríamos capazes de pagar pela nossa salvação? Ninguém. Nem o Elon Musk, dono da Tesla, com toda a sua fortuna, né, seria capaz de comprar a salvação. Ninguém é capaz de comprar a salvação. A salvação, ela tem um valor inestimável. Qual o valor do sangue? De cada gota de sangue derramada na cruz por Jesus. O próprio Deus oferecendo a sua vida em sacrifício. E esse Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Jesus não é uma das portas, uma das alternativas. Jesus é a única porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então o convite está feito pelo Senhor Jesus, o Cordeiro substituto, o homem perfeito, o Filho de Deus, que quem entrar será salvo e abençoado. E a minha pergunta é: você já entrou por essa porta? Você não é obrigado. E eu também não posso te pegar pela sua mão. Então vamos imaginar que o filho de um israelita pecou. Ele não podia pegar a mão do seu filho, agora você vai lá e você vai pedir perdão a Deus. Não. Tinha que ser algo espontâneo, individual, voluntário. Eu não posso fazer isso pelos meus filhos. Eu não posso fazer isso pelo meu neto. Eu não posso fazer isso por ninguém. A salvação é individual. Então isso é muito importante nós entendermos, tá? A salvação individualizada, ela é pessoal. O israelita tinha que entrar sozinho pela porta do átrio, nunca entrava acompanhado. Isso era importante, pois cada caso tinha e tem a sua importância para Deus. Cada um deve ser salvo individualmente, pois cada um de nós dará contas de si mesmos a Deus. Queridos, cada um de nós dará contas individualmente a Deus. Eu não vou poder chegar, mãe Maria, né, encontrar com ela no céu, vamos comigo, para me defender diante de Deus, né? Se ele falar alguma coisa contra mim, se ela me defende, então, querido Deus, o Devair, tadinho, ele, né, não fez por mal, né? Não, ninguém vai poder te defender diante de Deus. O único que pode nos defender diante de Deus, sabe quem é? Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala que Ele é o nosso advogado fiel, é Ele que nos defende diante do Pai. Somente Ele vai nos defender diante do Pai, diante do justo juiz. Isso é tão importante. Então a salvação individualizada, né? Ninguém podia esconder-se atrás de outrem, nem se entravam no átrio em família, ou em grupo, ou por procuração. Ninguém vai ser salvo por procuração. Ninguém. A salvação, ela é individual. A experiência da salvação era algo pessoal, individual, e continua sendo da mesma forma hoje. O bom pastor veio buscar a ovelha que se encontra perdida. João 5:24, esse é o versículo da minha salvação, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A salvação é para todos. Qualquer israelita podia entrar e acertar sua situação com Deus. A porta do átrio era visível de longe e convidativa a todos os passantes. Ela proclamava o amor de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qualquer um, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do que tinha menos cultura ao que tinha mais cultura. A porta estava lá.
Interessante, né? Que todo o tabernáculo tinha uma cortina branca que fala da santidade de Deus, mas a porta ela era colorida. Para destacar, olha, a entrada é aqui. A entrada é aqui. Da mesma forma, queridos, Jesus Cristo, Ele é a única porta. Ele é a única porta, não existe outros caminhos, né? Então, isso é muito importante nós entendermos, né? A salvação é para todos, Jesus morreu por todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Romanos 10, 9 fala que se com a tua boca confessares a Jesus, é com a nossa boca, como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Tem que haver uma confissão com a boca. Então o israelita entrava por aquele pátio, e ali com a sua boca, ele estendia a sua mão sobre aquele cordeiro, e ele falava, eu pequei, eu menti, eu roubei, eu fiz isso de errado. Então o sacerdote pegava aquele animal, ele matava, o seu sangue era derramado e ele era queimado naquele altar. O animal, no Antigo Testamento, ele era o substituto. E Jesus Cristo é o nosso substituto. Jesus Cristo deveria morrer por nós? Não. Ele é o próprio Deus, o próprio Criador. E Ele decidiu, por amor, dar a sua vida por mim e por você. Ele é o nosso substituto. Talvez você tenha um conceito de substituto de maneira distorcida. Eu mesmo, quando era criança, quando ia para a escola, o professor faltou, o carro quebrou, não vai chegar. Aí a diretora falava, mas tem a professora substituta. Ai, que raiva, né? A professora substituta era a mais odiada, né? Por quê? Se a outra quebrou o carro, né? Então não deu para ela vir, a gente vai embora, né? Então isso é um conceito errado. O substituto, no caso aqui, o Cordeiro, Jesus Cristo, Ele fez algo de bom por nós. Ele deu a sua vida por cada um de nós. A salvação experimentada é real para quem aceita. A salvação só vai ser experimentada, só vai ser real para você se você realmente provar. Quem não prova, não sabe o valor e a beleza da salvação. Se você não tem alegria, se você não tem paz, se você tem uma consciência pesada, é porque você ainda não experimentou a salvação. No tabernáculo, entrar pela porta significava aceitar o perdão oferecido por Deus, experiência simples, mas necessária, indispensável. O pecador tinha que dar o primeiro passo, esse passo era fundamental e uma decisão pessoal, um ato de fé para receber a salvação. Ficar fora significava excluir-se da salvação, o que era igualmente possível. Não quer entrar? Você fez a coisa errada, não quer entrar pela porta, não quer oferecer o seu sacrifício? Você pode tomar essa decisão. Mas saiba que você vai sofrer as consequências do seu pecado, do seu ato, né? Da mesma forma, se você não quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, ok, mas saiba que haverá uma consequência dos seus atos pecaminosos. João 3,16, um texto conhecido, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, recusar a Cristo significa estar eternamente o quê? Perdido. Recusar a Cristo significa estar eternamente perdido. É uma escolha. A salvação garantida. Aquele que se apresentava à porta era invariavelmente recebido. Bastava crer e cumprir as condições estabelecidas por Deus para que a graça operasse em sua vida, isto é, reconhecer que era um pecador,
estar arrependido e entrar pela porta, levando a sua oferta, o sacerdote estava lá para recebê-lo e ajudá-lo. Nenhum sacerdote estaria na porta, do lado de dentro, para te julgar. O que você está fazendo aqui, seu sem vergonha, safado? Você não é digno de entrar aqui não. O que você fez de errado? Deu uns tapas na minha esposa. Seu sem vergonha, suma daqui. Você não é digno. Você precisaria de uns 500 cordeiros para... Não. Nenhum sacerdote podia fazer isso. O sacerdote estava lá o quê? Para ajudá-lo, não para julgá-lo. Então o sacerdote o conduzia até o altar de sacrifício. E sabe, queridos, eu e você, como filhos de Deus, nós temos esse mesmo papel, como sacerdotes, não para julgar as pessoas. Toda terça-feira, lá na casa de recuperação, eu falo para aqueles homens, e homens que com certeza fizeram coisas terríveis. E eu falo para eles, eu não estou aqui para julgar vocês, jamais. Independentemente do que vocês fez, quem julga é Deus. Eu estou aqui apenas como um instrumento de Deus para mostrar para vocês que há um caminho do perdão. E é através de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço na cruz por vocês. E aquele que crê será perdoado, será justificado. Isso é a graça de Deus. Eu, Devair, não mereço a salvação. Se eu estou aqui é pela graça de Deus. Então o sacerdote estava ali não para julgar. Ele estava ali para conduzir aquele israelita até o altar, onde seria oferecido o seu sacrifício. Eu e você temos que ser facilitadores da graça. Não julgar as pessoas. Você não é digno. Esse merece, esse não merece. Esse merece, esse... Não. Nenhum de nós tem esse direito. Nós somos facilitadores da graça. Nós apontamos o caminho. Olha, é Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Nós temos cumprido esse papel como sacerdotes no mundo, lá na sua família, lá na sua escola, no seu trabalho. Você tem cumprido esse papel? Facilitadores da graça. Nós não temos que ser facilitadores para as pessoas virem à igreja. Nós temos que ser facilitadores para as pessoas virem a Cristo. Porque só Jesus Cristo salva. Então isso é muito importante para nós caminharmos para o final, né? Então isso é tão importante. E a salvação, um dia, como a porta estava disponível a todos, mas um dia a porta da salvação se fechará também. A oportunidade vai acabar. A oportunidade acaba para o pecador que morre sem ter crido em Jesus. Acabou. Não existe mais oportunidade de salvação depois da morte. Não existe oportunidade de salvação depois que você morre. O único meio de salvação é quando você em vida confessa seus pecados com a sua boca e crê em Jesus. Queridos, não existe reencarnação. Hebreus 9:27 fala, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso, o juízo de Deus. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Então isso é muito importante nós entendermos. Não há salvação depois da morte. A porta da salvação vai se fechar quando Jesus Cristo voltar. Um dia a porta da salvação vai se fechar. Noé construiu aquela arca. Durante 100 anos ele construiu aquela arca. E ele pregava o arrependimento para as pessoas. Olha, se arrependam, Deus vai destruir a terra com dilúvio. E as pessoas zombavam, né? Iam para o carnaval, iam aproveitar a vida, beber, fazer de tudo, né? Isso é loucura, isso não vai acontecer. Até que um dia, a arca está pronta, Deus traz os animais, a família de Noé entra na arca, e quem fecha a porta? Deus. Deus fecha a porta, e ninguém mais entrou dentro da arca. Ninguém mais.
Mesmo aqueles desesperados que estavam nadando, batiam na porta, Moisés, Noé, deixa eu entrar. Não, foi Deus quem fechou a porta. Então, isso é muito importante. Olha só o que diz 2 Coríntios 6:2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. E eu te pergunto, quando é a oportunidade? Agora. Hoje, agora. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E eu te pergunto, você já entrou pela porta, que é Jesus? Se você tivesse um mal súbito agora e caísse morto aqui, ou se Jesus Cristo voltasse agora, você tem certeza absoluta da sua vida eterna? Que você estaria no céu para sempre? Então, se você não tem essa certeza, meu querido, Deus está te dando essa oportunidade hoje, de você entrar pela porta e oferecer o seu sacrifício. Mas hoje, nós não oferecemos mais sacrifício, porque Jesus Cristo já pagou o preço. Mas você pode entrar pela porta que é Jesus, confessar os seus pecados a Jesus e receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Então, hoje nós falamos sobre a porta da salvação. As 4 cores que simbolizam, né, os 4 evangelhos. Né? Então, eles entravam ali e ofereciam o seu sacrifício a Deus e saíam dali justificados e perdoados por Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos preparar para celebrarmos a ceia do Senhor. Pai Celeste, obrigado, porque a porta da salvação, ela está escancarada, ela está aberta, ó Deus, para todo aquele que arrependido, convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados, ele entra pela porta. No caso do Antigo Testamento, o israelita entrava pela porta, oferecia o seu sacrifício e saía dali perdoado e justificado. Jesus Cristo é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus disse: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da carne, mas nasceram pela vontade de Deus. E a minha pergunta é, quando todos estão de olhos fechados, você já entrou pela porta da salvação? Meu querido, você tem certeza absoluta da sua salvação? Querido, Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz. Ele sofreu o castigo, Ele derramou o seu sangue puro naquela cruz, porque Ele te ama, mesmo conhecendo a sua vida, mesmo conhecendo os seus pecados, mesmo sabendo que eu e você somos merecedores do inferno e não do céu. Mas Ele morreu, Ele pagou o preço por você naquela cruz. E Ele diz que se você, com a sua boca, agora, confessá-lo, você será salvo. Então, se você nunca fez isso, se você não tem paz no seu coração, se você não tem certeza da sua salvação, então aí no seu coração, confesse com a sua boca. Diga: Senhor Jesus, eu sou pecador. Senhor Jesus, eu pequei contra Ti. Senhor Jesus, eu nasci em pecado. Senhor Jesus, eu não sou digno da salvação. Mas eu creio que Tu és a porta da salvação. Eu creio que Tu és o único capaz de me salvar. E nesta noite, eu quero, pela fé, entregar a minha vida a Ti. Senhor Jesus, me perdoa. Purifica os meus pecados. Seja o Salvador da minha vida, seja o Senhor da minha vida. E me ajude, de agora em diante, a não ter mais prazer pelo pecado, mas ter o desejo de viver uma vida santa, uma vida que Te agrada, e que eu seja uma luz no mundo para aqueles que vivem nas trevas. Eu assim oro
em nome de Jesus, entregando a minha vida a Ti, para a Tua glória. Amém. Espero Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.